Bom dia, oitavo ano! Voltei com mais um vídeo. E a aula de hoje vai ter como revisão um mini conto que está na nossa apostila 4. Lembra que eu falei na aula passada que nós iríamos trabalhar com as duas apostilas para a V2, né? Então, nós trabalhamos com o conto de mistério, que estava na apostila 3, na última unidade, e vamos começar a apostila 4, tá? No caso da apostila 4, o mini conto está na unidade 1, perfeito? Na próxima aula eu vou vir com a unidade 2. Então, são essas 3 unidades que cairão na nossa AV2, combinado? Então, vamos relembrar o mini conto para, né, quem esqueceu. Eu espero que aqui esteja todo mundo, né, somente para relembrar as características dos gêneros mesmo, né? Então, vamos falar sobre o mini-conto. Vamos lá. O mini-conto é uma narrativa que tem como característica principal narrar uma história com o mínimo de palavras possíveis. Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, a gente falando de mini-conto, vocês não podem esquecer essa característica principal dela, que é uma história com o mínimo de palavras possíveis. Então, ele já está dizendo, ó, ele é mini, né? Então, é, sim, mais sucinto possível, com poucas palavras, né? Para quê? Lembra como eu falei para vocês? Que serve para quê? Para poder fazer com que o leitor, né? Trabalhe ali junto com a sua imaginação, ok? Vamos lá, então. Em virtude dessa economia linguística, também apresenta um contexto e ações mínimas. Vamos destacar também, ações mínimas, que exigem do leitor uma participação na construção dos sentidos. Então, quando ele fala que participação na construção dos sentidos do texto, né, ele quer dizer que o leitor ele vai contribuir para, né, a interpretação desse texto. Ou seja, desafiando a deduzir o que acontece por trás da história. Então, o leitor, ele trabalha, né? Ele vai trabalhar usando a sua imaginação para interpretar, né, toda a parte de sentido do texto. Outra característica desse gênero textual é apresentar um desfecho surpreendente. Então, isso vocês também não podem esquecer. Ele trabalha, né, com aquela parte de conclusão, fazendo um desfecho bem surpreendente no final da história, né, para o nosso mini-conto. Pois, geralmente é finalizado de forma repentina, para que o leitor faça a sua interpretação. Então, isso aqui, né, ele quer dizer que o leitor ele vai estar ali trabalhando o tempo inteiro, né, para a contribuição de sentido do texto até o final, né? Então, ali no desfecho também, ali na conclusão do texto, do mini conto, o leitor também vai trabalhar usando a interpretação. Combinado? Mini conto, microconto ou nanoconto. Esse aqui são, pessoal, se vocês vão lembrar, os 3 nomes usados, né, para o nosso gênero mini conto. É porque na nossa apostila ele só dá o nome de mini conto, mas é bom a gente saber, né? Isso eu já tinha dito para vocês, já tinha pedido também para vocês anotarem na apostila, né? Que não é só mini conto, além vocês podem se deparar aí com o nome de microconto ou de nanoconto. Mas assim, o mais conhecido mesmo é mini conto. Mas, né, de repente vocês aí então mais para frente pega aí um trabalho na qual não aparece mini conto, aparece nanoconto, não sabe o que que é. É a mesma coisa. Então vamos lá. Mini conto, microconto ou nanoconto é uma espécie de conto muito pequeno. Gente, quando eu falo muito pequeno é porque realmente é pequeno. Tá? Vocês lembram, né? Eu trouxe para vocês vários exemplos de mini conto. Nós lemos vários, vocês perceberam que realmente são bem pequenos. Eu lembro que eu trouxe para vocês até um mini conto de 1 ou 2 linhas, né? Uma linha e meia, mais ou menos, que tinha o conto. A produção está que tem sido associada ao minimalismo. O mini conto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. A ideia é que, no mínimo de palavras possíveis, seja apresentado todo o contexto de uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Embora a teoria literária ainda não reconheça o mini-conto como gênero literário à parte, fica evidente que as características do que chamamos de mini-conto são diferentes das de um conto pequeno. No mini-conto, muito mais importante que mostrar é sugerir, deixando o leitor a tarefa de preencher.
Então, olha só, esse pedaço aqui, ai, professora, você está passando por cima do que está escrito. Ai, essa Luana. Então, vamos lá. Mais que mostrar é sugerir, fazendo com que o leitor, ele botou até aqui preencher entre aspas, né? É como se o leitor tivesse que colocar informações para poder entender. Mas, na verdade, não é isso. Ele trabalha com a interpretação, ele imagina aquela história, né? Então, outra coisa que ele botou aqui, ó, você tem que saber diferenciar, né? Mini conto de conto pequeno. Conto pequeno, eu posso realmente ter um conto, né? Que nem quando nós trabalhamos com conto de mistério na aula passada, e ter um conto de mistério pequeno. Porém, o mini conto, ele é muito pequeno, né? Ele vai ser ali trabalhado em 1, 2, 3, 4 linhas no máximo, né? Dificilmente você tem um mini conto com mais quantidade de linhas. As lacunas da narrativa é entender a história por trás da história escrita. Olha, isso é interessante, né? Olha aqui, ó. A narrativa é entender a história por trás da escrita, né? Então, isso é importante. A gente vai trabalhando aí com o que tem, né? Com o que o autor nos dá, e em cima daquilo ali a gente vai trabalhando, né? Como ele fala aqui, preenchendo essas lacunas. Então, vamos às características do mini conto. Então, nós temos aqui, ó. São características do mini conto. A concisão, somente a ideia principal deve estar presente. A narratividade, que deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. O efeito do mini conto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Então, ele quer dizer, esse efeito é interessante, né? Porque ele tem que ter esse efeito para o leitor. Mesmo ele sendo lá trabalhado em 2, 3 linhas, e você tem um conto de 20 parágrafos, você tem que ter o mesmo efeito. Independente se ele tem lá dentro do conto 20 parágrafos ou dentro do mini conto 2 linhas. Tem que ter o mesmo efeito. A abertura. O conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Então, logo ali nas primeiras palavras, você já tem que dar um jeito de prender o seu leitor. A exatidão. As palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Então, quando ele fala que as escolhas, né, são minuciosas, ele quer dizer que o autor, ele selecionou aquelas palavras ali. Primeiro, para não precisar colocar muita coisa, só o essencial, né, e palavras selecionadas para aquele texto mesmo. Vamos agora a um exemplo. Vamos lá. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Esse é o nosso mini conto. Então, ele fala assim, né? Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Vamos lá. Número 1. Qual é o acontecimento único e particular focalizado no mini conto? Quando ele fala assim, né? Presta atenção. Uma vida inteira pela frente. Aí ele conclui. O tiro veio por trás. Ele quer dizer o quê? Que a pessoa morreu por um tiro, né? A pessoa morreu por um tiro. Então, quando ele fala uma vida inteira pela frente, era uma pessoa jovem, né? Que tinha toda uma vida e por um acontecimento, né, do destino aí, levou um tiro por trás, né? Então, ele foi baleado por trás. E aí ele veio a morrer. Então, essa é a ideia do conto. Ok? Aí ele pergunta, qual é o acontecimento único particular focalizado no mini conto? A morte de uma pessoa com um tiro, né? Ah, professora, eu posso colocar um jovem que morreu por um tiro por trás? Pode, não tem problema. Apesar de ele não falar ali que é um jovem, mas ele deixa entendido, né? A vida inteira pela frente é uma pessoa que morreu jovem. Combinado? Muito bem. Então, aqui está o nosso gabarito, ó. A morte de uma pessoa com um tiro. Vamos ao número 2, que fala assim. O que o miniconto sugere em relação à personagem que vivencia esse acontecimento? E aí? Ele fala assim, o miniconto sugere em relação à personagem que vivencia esse acontecimento. Então, quando ele fala uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás, né? Que era uma pessoa promissora na vida, né? Uma vida inteira, ele poderia fazer várias coisas naquela vida dele, né? Então, uma pessoa promissora.
né, que tem com o mesmo significado, o mesmo sinônimo, aí uma pessoa otimista, vamos dizer assim. Aqui está o nosso gabarito. Quero alguém otimista, alguém promissora. 3. O acontecimento único e particular cria um contraste com a caracterização da personagem da narrativa. Explica essa afirmação. Então, ele fala assim, né? Um acontecimento único e particular cria um contraste com a caracterização da personagem, né? Então, assim, ele fala que a morte da pessoa foi por um tiro, né? Então, o que acontece? Uma pessoa cheia de vida, perfeito? Ele fala a vida inteira pela frente, então é uma pessoa cheia de vida, que tem muita coisa ainda pela frente, que não morre por uma causa natural, né? E sim por uma coisa do destino, que foi ser baleado, né? Então, esse é um acontecimento único, que foi a ideia da pessoa, né? Morrer muito jovem, né? Como que ele fala, uma pessoa aí com a vida inteira pela frente, vamos dizer, cheia de vida. Perfeito? Então, a gente tem aquela oposição ali, né, da morte e da vida, porque a vida, ele se refere à pessoa que vive, tem uma vida inteira, e a morte por ter morrido por esse tiro. Então, tem essa oposição entre a morte e a vida, e a ideia, né, de não ter morrido por morte natural, e sim, né, por uma bala, e a pessoa ser jovem. Combinado? Então, essa aí é a afirmação. Então, está aqui nosso gabarito. Ó. Um acontecimento único e particular, uma morte por causas não naturais, cria um contraste com a caracterização da personagem, como um jovem cheio de vida, pela oposição entre morte e vida. Vamos para o 4, que já é um outro texto. Então, vamos ver esse texto, que fala assim. Leia o miniconto 47 de Dalton Trevisan para responder as questões. A mãe para a nora. Com a morte de João, naquele dia, você morreu para mim. Acompanhei o enterro dele de você. Lá no cemitério foi enterrada no mesmo caixão. Para mim, é morte 2 vezes. Opa, então vamos lá. Vamos ver o que trata esse texto, né? Então, aqui ele já começa o texto falando assim. A mãe para a nora, né? Então, o que ele quer dizer aqui? A mãe para a nora, a gente está falando que é de sogra, né? A sogra está falando para a nora. Fala assim, com a morte do João, o João, né, é o filho dessa mãe aqui, que é o filho da sogra, né? Com a morte do João, naquele dia, você morreu para mim. Você quem? A nora, né? Então, o João morreu e, consequentemente, a mulher junto, que é, no caso, a nora. Acompanhei o enterro dele e de você, ou seja, acompanhei o enterro dos dois, do João e a da nora, que é o filho e da esposa, namorado, enfim, de alguém, né? Lá no cemitério foi enterrada no mesmo caixão. Então, quer dizer que a nora, né, foi enterrada no mesmo caixão que o filho. Para mim, é morte 2 vezes. Morte 2 vezes por quê? Porque para ela, né, como ela disse que ela enterrou no mesmo caixão 2 pessoas, então morte 2 vezes é porque morreram 2 pessoas para ela, né? O filho e a nora. Então, o que significa a passagem? Acompanhei o enterro dele de você. Então, o que essa passagem diz? Essa passagem aqui, né? Acompanhei o enterro dele de você. Aqui. Cadê esse pedaço aqui? O que isso significa? Que, né, naquele mesmo momento, ela perdeu 2 pessoas. O João e a nora. O que ele fala? Acompanhei o enterro dele de você. Então, as 2 mortes. Perfeito? Consegue enxergar? Sim, esse está até mais fácil que o outro, né? Sei que o outro também, se você pegar na primeira linha, você consegue entender o texto. Então, está aqui no que nosso gabarito. Significa que naquele mesmo dia, para a sogra, teve 2 mortes, a do João e a da nora. O que será, né? Que ela quis matar a nora junto. Vamos para a próxima. Por que a sogra provavelmente sentia isso? E aí? O que a gente acabou de falar, né? Até foi a pergunta que eu fiz aí, né?
Por que será que a sogra quis matar a nora junto? E aí? Por alguma coisa, né? E a pessoa, será? Vamos botar em suposições, né? Porque ele fala que a sogra provavelmente sentia isso. Então, aqui, vamos às nossas interpretações. Tem várias, né? Pode ter sido aí. Será que a mulher matou o marido? Pode ter sido. Será que o João morreu por algum problema que a esposa fez, né? E aí ele se matou por ela ou morreu por ela, né? Então, alguma coisa aí, né, da morte do João tem a ver com a da nora, né? Ele ou ele morreu no lugar dela, ou ele se matou, ou ela matou ele, né? No caso, a mulher matou o marido. Enfim, alguma coisa aconteceu, né? Que não diz aqui no nosso mini conto, mas a mãe ficou bem chateada com a nora e quis enterrar a nora junto, né? Não quis saber da nora mais, não quer saber mais da nora. Então, para ela, a mãe, a nora tem a, né, culpa no cartório pela morte do filho. Mas ele não diz. Então, você, né, como leitor, vai colocar o que você acha aí, né, que aconteceu com o João para a mãe dele não querer saber da nora. Perfeito? Ou o João se matou pela cada mulher, ou a mulher matou o João, ou alguma coisa aconteceu aí no meio tempo que o João morreu por ela, alguma coisa desse sentido. A mãe está bem magoada, né? Então, aqui no nosso gabarito, é bem provável que a morte do João tenha alguma coisa a ver com a nora da mãe. Ele morreu por ela matou ele, ou então ela matou ele, e ninguém sabe. Enfim, né? Vamos, só Deus sabe. Então, você coloca aí, né, o que você acha que aconteceu para a mãe não querer mais saber. Perfeito? Então, aqui nós temos outro mini conto. Olha esse aí, ó. Esse diz assim: assim, ele jurou amor eterno e me encheu de filhos e sumiu por aí. Autoria desconhecida. Então, olha só, né? Olha a ideia do texto. Ele jurou amor eterno, encheu ela de filhos e sumiu. Isso acontece, né, gente? Acontece muito por aí, né? Então, vamos à pergunta. Quem são os personagens desse mini conto com 13 palavras mais o título? Então, personagem, né? Quem são os personagens? Então, preste atenção, que essa pergunta a gente elimina porque ele fala assim, ó. Ele fala assim, são os personagens, então ele já sabe que é mais de um personagem porque está no plural. Então, não pode ser A nem B, porque A só tem moça e a B só tem homem. Ele fala, são os personagens, então é mais de um personagem, né? Tem a moça, tem um homem, aí é que a gente já elimina. Aí, tanto a A quanto a B. Aí me resta C, filhos e moça, moça, homem e filhos. Então, os personagens aqui a gente já mata o seguinte, né? Ele jurou amor eterno. Então, aqui é ele e ela. Então, aqui nós temos um homem e a mulher. Porque o homem jurou amor eterno para a mulher e encheu ela de filhos. Então, nós temos 3 personagens. O homem, a mulher e os filhos, né? Porque ela encheu eles de filhos. Então, nossa resposta é de dada. Essa foi fácil, né, pessoal? Foi molezinha. Vamos lá. Tem mais. 7. Quem narra a história? A moça, o homem, os filhos e a moça, o homem e os filhos. Quem narra a história? Quando ele fala, ele jurou amor eterno e me encheu de filhos e sumiu. É ela a narradora, né? É a mulher que está narrando a história. Ela está dizendo aí, né, que ele jurou amor eterno, deixou ela cheia de filhos e depois foi embora. Então é ela que narra a história. Nosso gabarito, a de amor. Muito bem. Então vamos para a questão 8, que diz assim: em que tempo e espaço o miniconto acontece? Ó, qual é o tempo e qual é o espaço? Vamos aqui, ó. Atualmente, olha aqui, ó. Ele jurou amor eterno e me encheu de filhos e sumiu por aí. Então, não é atual, né? Porque ele primeiro jurou amor, depois ele deixou ela de filhos e sumiu. Então, não é atualmente, né? Então, a gente já elimina o atual. Algo possível de acontecer no futuro. Já aconteceu, né? Ele jurou o amor, ele encheu ela de filhos e sumiu. Ó, jurou, encheu e sumiu nossos verbos aí, ó. Não está dando ideia de futuro. Não é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que já aconteceu.
Então, está no passado. Né? São fatos fictícios? Não sabemos. Ele fala de tempo e de espaço, é uma coisa que já aconteceu. Nosso gabarito. Dedicado. Vamos à questão 9. A questão 9 diz assim: nesse mini conto há uma narrativa, mas fica a critério do leitor construir a história. Qual é a possível intenção do autor com esse mini conto? Então, vamos lá, vamos entender aqui, né? Ele fala aqui, ó, há uma narração, mas fica a critério do leitor construir a história. Isso a gente sabe que o mini conto acontece, né? Aí ele vem, qual é a possível intenção do autor com esse mini conto? O que o autor pretendia? A. Permitir ao leitor criar ou completar os sentidos da história anunciada. B. Fazer com que o leitor chegue exatamente à história imaginada pelo autor. Tornar a leitura mais dinâmica e narrar apenas a sequência de acontecimentos. Bem, a intenção, né? Então vamos por eliminação. Permitir ao leitor criar ou completar o sentido da história anunciada? Criar ou completar o sentido? Não, né? Então, não é essa a intenção do autor. Fazer com que o leitor chegue exatamente à história imaginada pelo autor? Exatamente, né? O autor ele escreve aquele mini conto com a proposta, né, do leitor estar ali, junto com a ideia do que ele imaginou. Ele não simplesmente não selecionou palavras, jogou lá e vamos lá, trabalha a sua imaginação aí. Não, né? Ele tem a proposta dele, ele tem a história dele. Então, a ideia é exatamente essa, fazer com que o leitor, né, chegue mais próximo possível do que o autor imaginou. Perfeito? Só para a gente finalizar aqui a C, ele fala tornar a leitura mais dinâmica. Não é essa a proposta, não é essa a intenção. E narrar apenas a sequência de acontecimentos? Não, e sim, né, trabalhar a imaginação. Então, gabarito B de bola, não tinha como não ser. E temos mais um conto aqui, ó. Vamos lá, é o último, tá? Ao sair do banheiro, ele cruza com ela na cozinha. Oi, ela diz. Já na porta, sem se virar. Oi, ele diz. Assim, ano após ano, até que um dia ela se vai. Toda manhã, ele entra na cozinha e diz, oi. Mas você responde? Nem ela. Ah, muito bem, isso aí, hein? Esse aí, já percebemos, né? Que trabalhamos com dois personagens, né? Ele fala aqui ela e ele, né? Estão dentro de uma casa, que ele fala assim, ao sair do banheiro, ele cruza com ela na cozinha. Oi, ela diz. Aí lá na porta, ele não vira e responde oi. E assim vai se passando, né? Ano após ano, até que um belo dia ela vai embora, né? E aí toda manhã ele entra na cozinha e diz oi. Mas ninguém responde, nem ela, até porque ela foi embora, e eu acho que ele nem percebeu, né? Ele continua dando oi, mas também ela dá oi, ele não vira nem para ela. Pois é. Então vamos, o que ele quer dizer? O mini conto lido possui as seguintes características. Então, vamos às características desse mini conto. Narrativa e efeito. Concisão e exatidão. Abertura e efeito. Narratividade, concisão, exatidão, abertura e efeito. E aí, vamos ver o que ele tem? É um texto narrativo? Sim, então ele tem narratividade. É um texto que tem efeito? Também. Então, sabemos que tem a A, tá certo. É um texto conciso? Também. É um texto com exatidão? Também. Ih, professora, duas certas. Tem abertura no texto? Tem abertura no texto. Tem efeito? Já vimos que tem. Ih, professora, 3. Então, aqui nós temos, né, tudo junto, ó, narrativa, concisão, exatidão, abertura e efeito. Então, a nossa questão 10, a nossa opção 10, ó, D de dado, é a mais completa. Então, por isso que nenhuma dessas anteriores eu vou marcar, porque além da narratividade e efeito, ela tem concisão e exatidão.
Além de concisão e exatidão, ela tem narratividade e efeito. Abertura e efeito. Também tem concisão e também tem abertura, tem exatidão, tem concisão e tem narratividade, é D mais 3. Então, quer dizer que, né, ele tem as 5 características no miniconto. Então, eu vou marcar a mais completa. Professora, e se tivesse, na A, na B e na C, tivesse mais uma característica, não estaria certo? Estaria. Mas se a D ainda continuar com todas as características, eu ainda vou marcar a D, tá? Então, por isso que não seria uma questão anulada, porque ele tem a opção completa, então eu tenho que marcar a resposta completa. Isso é muito importante vocês começarem a trabalhar, tá? Porque daqui por diante vão entrar no 9º ano, né? Que aí já é a porta de entrada para o ensino médio. Isso quer dizer o quê? Que as questões de múltiplas escolhas, elas vão ficando muito mais parecidas. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, e vocês sempre têm que estar procurando aquela resposta que é mais completa, tá? Porque quando as coisas começam a complicar, é que nem, né, quando vocês vierem a fazer uma prova, tipo o Enem da vida, né? Você vai ter opções parecidas. E aí, o que você tem que marcar? Às vezes, você tem as 4 respostas certas. Qual é que você vai ter que marcar se todas elas estão certas? A mais completa. Então, isso acontece aqui na nossa questão 10, tá? A D de dado é a resposta que apresenta as 5 características desse mini conto, ok? Então, eu tenho que marcar porque ela, a história, né, contém todas as características, então eu tenho que marcar aquela que tem todas as características. Professora, e se não tivesse? E se só tivesse, apresentassem aí para gente 2 características? Aí, né, ela teria que se reformular e ter colocado aí opções na qual não aparecesse alguma certa, tá? Porque senão sim seria questão anulada. Mas como ela tem aqui uma opção com todas as características, é essa que eu vou marcar, ok? Então, chegamos aqui ao nosso gabarito, lá, D de dado, e ao final da aulinha de hoje, que fala sobre mini conto. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!